Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor. Filipenses capítulo 4 e o verso de número 5. Diz assim na minha versão, a linguagem de hoje, a mesma que está sendo projetada no telão, diz: sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. O Senhor virá logo. Essa passagem, e em especial essa sentença, o Senhor virá logo, ela é uma expressão de origem aramaica. Foi uma das primeiras palavras que eu aprendi em aramaico, embora eu não soubesse que essa palavra era de origem aramaica. Eu era ainda adolescente e eu ouvia na igreja que eu frequentava, né? O pastor falava, alguém falava, dizia Maranata. E o contexto que se falava Maranata, então, eu tinha uma noção do que se tratava, embora eu não soubesse exatamente o que isso significava. Então, a palavra Maranata, se você talvez, assim como eu, não sabia ou ainda não sabe, então é interessante você atentar para isso. Essa palavra Maranata é de origem aramaica. O aramaico era a língua utilizada pelo povo de Deus no Antigo Testamento. Boa parte do Antigo Testamento foi escrito em aramaico. E agora eles estavam no Novo Testamento. Filipenses faz parte do Novo Testamento. No Novo Testamento, a língua que eles utilizavam para falar era o grego, o hebraico, mas eles falavam em grego. A Bíblia foi escrita no Novo Testamento, quase que na sua maioria, em grego. E Paulo, que estava escrevendo a carta aos Filipenses, também aos Coríntios, ali ele escrevia em grego, mas ele pega e coloca esse termo em aramaico, Maranata. Essa palavra ela é subdividida em duas partes, Maran e Ata. Maran é o Senhor e Ata é vem logo. O Senhor vem logo. E era como que um código que eles utilizavam. Se a pessoa era cristã, ela saberia o que significava. Então alguém diria Maran e outro responderia Atá, Maran, Atá, Maranata. Era o código que eles tinham, um dos códigos que eles utilizavam para poder se comunicar ou se identificar, porque o cristianismo sempre foi perseguido. Então eles precisavam encontrar uma maneira de se conhecer sem, contudo, colocar em risco a vida deles. Se ele falasse Maran, a pessoa dizia, o quê? Não, nada não, esquece. Maran, tá, opa, tá, entendi. Maranata, então, essa é uma palavra aramaica que quer dizer o Senhor logo vem. O Senhor vem logo. Não é? Então, quando nós cantamos a música que fala Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a tradução. Ora vem Senhor Jesus. Vem logo, Senhor. Se você está anotando, você vai encontrar a palavra Maranata em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Bem como você encontrará também essa palavra em Apocalipse, capítulo 22, e o versículo de número 20. Logo vem o Senhor vem logo. O Senhor virá logo. Então esse é o significado. Se algum dia você ouvir esse termo, alguém dizendo Maranata, é porque alguém está dizendo que o Senhor vem logo o Senhor. Aliás, a Bíblia nos ensina que o Senhor viria quando a igreja começasse a pedir, vem Senhor, Maranata, ora vem Senhor, Maranata, vem logo Senhor. E quando a igreja pedirá para que o Senhor venha? A igreja só pedirá Maranata, vem Senhor,
quando a igreja entender que o nosso lugar é com o Senhor, que este mundo que vivemos, ele está condenado. A palavra mesmo nos diz que este mundo, ele jaz no maligno. Para ter certeza do que eu estou falando, aliás, o que eu estou reproduzindo é o que a palavra diz, basta você ligar a televisão e você verá como está o mundo em que nós vivemos. E ao olhar para o mundo que nós vivemos, para os ensinamentos que têm sido propagados nos quatro cantos, a igreja começa a dizer: Maranata, vem, Senhor. Porque a igreja está começando a observar, os seus olhos estão se abrindo, os nossos olhos estão se abrindo, e nós estamos vendo que o Senhor, nós desejamos a volta do Senhor para nos buscar, porque esse mundo já não é mais um mundo confortável de se viver. E para que nós possamos falar Maranata e aguardar a volta do Senhor, nós precisamos fazer algumas coisas que nós já aprendemos nos últimos cultos. Temos aprendido sobre os últimos dias. Hoje, se Deus assim nos permitir, será a última mensagem desta série. Se Deus permitir também, num futuro próximo, estaremos falando novamente sobre isso, mas vamos, domingo que vem, iniciar uma nova série de mensagens. Então, eu quero convidar você a encontrar na sua Bíblia o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. Maranata, vem, Senhor. Mateus capítulo 25. Faremos a leitura do versículo 1 até o verso de número 13. Eu vou pedir, serão poucos minutos, uma mensagem não breve, não será longa, que você dê toda a tua atenção. Se alguém tentar conversar com você, você dá aquele sorrisinho e diz assim, depois, que presta bem atenção na palavra. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, diz assim: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. Versículo 3. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Versículo 7. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças, sem juízo, saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixem entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Amém por essa leitura?
Amém. Graças a Deus. Mateus capítulo 25, em especial esta passagem que nós lemos, se trata de uma parábola. Parábolas são comparações. Essa é uma comparação que foi feita sobre o reino dos céus. Sobretudo, sobre o dia. Quando nós começamos a leitura, naquele dia, diz assim, qual dia? No último dia, naquele dia, o reino dos céus será comparado com essas 10 moças. Então essa parábola, ela é utilizada por alguns pastores para pôr terror na igreja. A igreja, ao ler essa passagem e constatar o que na parábola está, ficam amedrontados. Mas na verdade a intenção dessa parábola não é causar medo, mas a intenção da parábola é de nos fazer ficar vigilantes, atentos para aquele dia. Uma vez que nós estamos nessa série de mensagens falando sobre os últimos dias. Então, para estarmos preparados, vigilantes para esse dia. Essa é a intenção da parábola. Alguns falam sobre as 10 moças como sendo Israel, ou alguma coisa. Nós vamos entender hoje da seguinte forma, porque algumas coisas nessa parábola existe consenso entre os estudiosos da palavra. Uma coisa que é consenso, quando a parábola está falando do noivo, trata-se de quem? De Jesus. A noiva é a igreja. E as 10 moças? É a individualidade da igreja. Podemos hoje entender dessa forma. É a igreja de maneira individual. A igreja, ela é feita pelo coletivo. Por isso que Jesus, quando ele falou da igreja, ele disse, aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Não é? Então a reunião, a igreja, ela existe quando nos reunimos. Por isso costumamos dizer, não que você não terá respeito por passar em frente desse lugar. Terá respeito tanto quanto qualquer outro lugar. Não existe um poder intrínseco nas paredes desse lugar, dizendo, olha, respeite agora que estamos passando aqui segunda-feira, aqui na frente desse lugar, porque aqui é a igreja. Não, a igreja, ela existe na junção do povo de Deus. A igreja é a reunião do povo de Deus, amém? Então, fora dessa reunião, temos aqui algumas paredes que servem para um propósito, mas a igreja mesmo é o povo de Deus reunido. Ok, então aqui nessa passagem nós vamos aprender algumas coisas sobre essas 10 moças. É a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar. Essas 10 moças, elas têm muitas coisas em comum. Elas têm em comum, as 10 moças, ou em outras versões da Bíblia, 10 virgens. Elas todas estavam aguardando a chegada do noivo. Para se entender, não é? Alguns dizem que essas seriam as madrinhas do casamento, porque elas aguardavam, quando o noivo chegasse, elas iriam com a sua lamparina, porque a noite era a celebridade do casamento, o noivo vinha até a casa da noiva, as madrinhas estavam aguardando, deveriam estar aguardando com uma lamparina, não é? E não se tinha luz elétrica, não se tinha a iluminação pública, então havia a lamparina com óleo, elas deveriam estar vigilantes. Então essas 10 moças estavam aguardando, ambas estavam aguardando a chegada do noivo, ambas ficaram cansadas de tanto esperar, ambas dormiram, todas também ouviram quando alguém gritou dizendo, eis o noivo. Todas acordaram, todas estavam com a lamparina, todas pegaram a sua lamparina e acenderam. Até aí, tudo estava igual. Mas as similaridades ou a semelhança parece que nesse momento se encerra. Porque nesse momento aconteceu alguma coisa.
quando as 10 acenderam a sua lamparina, 5 delas perceberam que não havia muita reserva, não haveria óleo o suficiente, azeite suficiente, para que eles fizessem todo o trajeto com as lâmpadas acesas. Até aquele momento, todas eram iguais. Até aquele dia, todos eram iguais. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar para os irmãos, que assim acontece no contexto que nós chamamos de igreja. Todos nós aguardamos a vinda do noivo. Todos nós estamos com a lamparina e temos talvez algo de óleo dentro de nós. E vamos tentar aprender um pouco também sobre isso. Porém, algo acontece, uma diferença começa a ficar mais evidente. Quando se começa a ter a necessidade da lamparina estar acesa, algumas perceberam que a sua lamparina estaria se apagando. Então, existem pessoas aguardando a chegada do noivo, mas existem pessoas que lhes faltam a essência da noiva. E uma das coisas que nós temos aprendido é que todas as pessoas, você com certeza já ouviu essa expressão, todo mundo é filho de Deus. Alguém já ouviu? Por favor, só para participar da mensagem, sinalize. Lá em cima também, todos ouviram. Eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. E quem lê a Bíblia, quem participa de cultos, quem está no PGM, já sabe disso, ou participou de escola de princípios, ou de alguma forma estudou a palavra, sabe que somente se torna filho de Deus aquele que recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Fora isso, as pessoas são criaturas de Deus, foram criados por Deus, mas ainda não são filhos. Se você pegar em sua Bíblia, alguns já sabem de cor, talvez outros ainda não, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, fala sobre isso. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, lhes deu o poder de ser feito filho de Deus. Todos aqueles que receberam, nem todos receberam, mas aqueles que receberam se tornaram filhos. Então é possível que nessa noite, aqui nessa nossa reunião, existam pessoas que estão no nosso meio, mas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então lhes falta ainda a essência. Em nada eu sou diferente de você, mas a essência que está em mim é o Espírito Santo de Deus que em mim habita. É o Espírito Santo de Deus que habita nas pessoas que entregaram-se a Cristo Jesus como Senhor de suas vidas. Esta é a diferença que nós precisamos entender, e que naquele dia fará toda a diferença. Toda a diferença. Até aquele dia, as pessoas podem viver da maneira que bem entendem. Existem, inclusive, pessoas que vivem a seu bel prazer, vivem da maneira que julgam correto, falam o que lhes vem à mente, agem da maneira que querem, e se esquecem de que existe um Senhor. Quando algumas pessoas dizem Senhor Jesus, estão reconhecendo que Jesus é o Senhor. E se Jesus é o Senhor, Jesus ele é o dono. Senhor significa dono. Quem é o dono da minha vida? Quem é o dono da sua vida? Se é Jesus, Ele então é o Senhor. E se Ele é o Senhor, Ele é o que manda, Ele é o que governa. Eu já não vivo mais pelo meu código de vida,
Não mais por aquilo que eu julgo ser correto, mas por aquilo que a palavra do Senhor ensina. As minhas decisões deveriam ou devem ser baseadas na palavra. E se eu fizer alguma coisa, eu deveria dizer, porque assim diz a palavra do Senhor. Porque assim eu entendo na palavra do Senhor. Então eu devo me mover, eu devo falar, eu devo ouvir baseado na palavra. Mas existem pessoas que vivem do seu próprio jeito. Está aí o mundo hoje para dizer isso. A Bíblia mesmo nos ensina de que chegaria o tempo em que as pessoas não saberiam diferenciar a mão direita da esquerda. Já falei para os irmãos sobre uma entrevista que foi feita em uma faculdade reconhecida internacionalmente, aonde perguntaram para a pessoa se ele era homem, se era mulher, e o que ele entendia sobre aquilo. Aí ele disse, bom, eu entendo que sou homem, mas se eu... E quem estava entrevistando também era homem. Ele disse assim, mas se eu dissesse que eu sou uma mulher, se você se vê como mulher, está tudo bem. Imagine agora se fosse o meu caso, eu dizendo assim, e se eu falasse que eu tenho 2 metros de altura, sou loiro de olhos azuis? Se você se vê assim, está tudo bem. Mas eu me sinto como oriental, né? Gordinho já sou, o olhinho já está quase fechando, né? Eu me sinto como... Não, se você se vê assim, você assim o é. Por quê? Porque existem pessoas que já estão relativizando tudo. E podem. Até aquele dia as pessoas podem fazer o que bem entender. Porém, aquele que nasceu de novo, aquele que teve uma experiência com o Senhor, aquele que disse, Jesus, eu me arrependo pelos meus pecados, eu te entrego a minha vida, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na pessoa. E aí a pessoa que tem agora o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si, ele não concorda com essas heresias, com essas loucuras que estão falando. Aí ele diz, não posso, eu posso te respeitar, mas eu entendo dessa maneira, e é esse o princípio que eu vivo, que eu tenho pautado a minha vida. Então, até aquele dia, existirão pessoas e pessoas. Pessoas que viverão vigilantes, com óleo na lamparina, aguardando a vinda do Senhor, e terão pessoas que estarão vivendo da maneira que bem entende ou que ouviu alguém falar e começam assim a reproduzir. Nós precisamos saber de quem somos. Quem é o Senhor da sua vida? Quem governa? Quais são os princípios? A Bíblia para você é um livro decorativo. É um livro que você, como um irmão me mandou uma mensagem lá de alguém que tinha roubado a colher. Nem vou dizer quem era, porque mude aquilo, viu, irmão? Mas ele me mandou uma mensagem assim, dizendo que alguém havia chegado na casa e quando saiu disse assim, rapaz ali, acho que roubou a minha colher. Colher? É, colher. E aí, como que pode isso? Passa-se um ano e essa mesma pessoa, né, que foi felizmente colocado no exemplo, que era um pastor, chegou o pastor depois de um ano novamente na casa da pessoa e perguntou, eles não se contiveram e disse assim, pastor, o senhor roubou a colher aqui da minha casa? Aquele dia que o senhor veio aqui? E o pastor disse, não, eu guardei no meio da sua Bíblia. Nunca eu iria encontrar lá. Só teve um ano, né, para manusear e não encontrou. Então, para alguns a Bíblia pode ser um adereço, algo que até então existem algumas repartições públicas, aberto em algum local, mas não passa disso. Não!
A Bíblia para o cristão é a nossa regra de vida, a palavra do Senhor é a nossa regra de fé. Nós precisamos viver pela palavra. E esse texto nos fala que 5 assim viviam, e 5 viviam com a colher guardada na Bíblia ali, sem saber que aonde estava. Né? Está onde? Não sei. Nunca eu iria encontrar se alguém não me falasse. Então nós precisamos entender, essas 10 moças, hoje para nós, estão representando, 5 eram ajuizadas, 5 eram tolas. 5 delas agiam de maneira desavisada. Segundo ponto que quero ressaltar para os irmãos, eu quero reler com a igreja, Mateus 25, versos 3, 4 e 5. Versículo 3, vamos ler toda a igreja, por gentileza, ali no telão. As moças sem... Isso. Quantas moças existiam nessa parábola? Quantas delas se cansaram e dormiram? As 10. Isso significa, ou pode significar hoje para nós, que o cansaço, ele vem a todos. Todas as pessoas tementes a Deus, que amam ao Senhor, que amam a sua palavra, e pessoas que não temem ao Senhor, que não ouvem e não leem a sua palavra, todas serão acometidas desse cansaço e dormirão. E isso pode nos fazer lembrar que esse cansaço para essas moças lhe sobreveio devido ao tempo que elas aguardavam. Elas julgaram que o noivo estava demorando, e porque o noivo estava demorando, elas começaram a ficar todas cansadas e todas foram dormir. Pastor, dormir é pecado? Não, para o alívio de muitos, né, de todos. Não, graças ao bom Deus. Salvo o leão que dorme 18 horas por dia, saudável é 8, viu? Para quem está dizendo graças a Deus, 8. Em alguns casos específicos, até 9. Tá? Ok. Mas o cansaço, ele vem. O cansaço, ele vem. Então, dormir em si não é o pecado. Não foi esse o pecado que acometeu essas 10 virgens. Mas elas, cansadas, foram descansar. E o que eu gostaria de trazer como paralelo, como reflexão para as nossas vidas, é que quando você sentir-se cansado na vida, nós devemos aprender a descansar e não a desistir. Existem pessoas que quando se sentem cansadas, elas dizem, vou abrir mão da vida com Deus, vou abrir mão de vir ao culto, vou abrir mão do PGM, vou abrir mão daquele ministério. Não! Quem está cansado deve aprender a descansar. Mateus capítulo 11, versículo 28, o que diz? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem está cansado deve ir em direção ao Senhor, porque o Senhor é o nosso descanso, é Ele que nos dá o verdadeiro refrigério. Fugir, desistir, não resolve nada.
Talvez Deus está falando conosco nesse momento. Existem pessoas pensando em desistir do casamento, desistir da família, desistir. O cansado deve aprender a descansar no Senhor e nunca a desistir. Se é para ficar cansado, canse-se do pecado. Estou cansado dessa vida de pecado. Estou cansado de fazer as coisas do meu jeito. Desisto de viver do meu jeito. Se for para ficar cansado e para desistir, desista de viver do seu jeito para viver do jeito do Senhor. Mas não é tão comum se ver isso quando as pessoas encontram-se cansadas. O que se vê com alguma frequência são exatamente pessoas que começam a afastar-se, começam a abrir mão de uma coisa, abrir mão de outra. Pastor, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo. Quando você faz algo entendendo a palavra do Senhor, é para o Senhor que você faz e não para mim. E quando você entendendo a palavra do Senhor, você não faz, é para o Senhor, não é para mim. Aprenda a descansar no Senhor. Descanse no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue suas preocupações. Você veio aqui hoje, talvez, com tantas ansiedades, tantas preocupações. Entregue ao Senhor. Quando olhamos para essa passagem, o cansaço vem. As pessoas se cansam. Todas essas moças que estão representadas nessa parábola, nessa história, nessa comparação, nesse exemplo que Jesus dá, todas foram acometidas de cansaço. Então nós vemos algumas vezes pessoas piedosas, pessoas tementes a Deus, e nós vemos muitas vezes o semblante cansado. Então esse é o momento de descansar no Senhor. Esse é o momento de dizer: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. É isso que fala na carta de Pedro, 1 Pedro 5,7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É ele quem tem cuidado de você. Por isso aqui estamos. O cansaço vem, mas com ele o ensinamento do Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que o Senhor tem para nós. Um jugo suave, um fardo leve, tem descanso para o cansado. Sente-se cansado, corra para o Senhor. Não desista. Se você puder e quiser, escolha 2 pessoas e diga, olhando nos olhos: não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Glória a Deus. Agora, vamos rever, aprender ou relembrar a nossa responsabilidade, relendo os textos do verso 6 ao 13. Vou pedir para o irmão, se possível, isso. Versos 6 ao 13. E peço para a igreja, por gentileza, fazer essa leitura. Vamos lá? À meia-noite.
Nessa trecho das Escrituras que nós lemos, encontramos ali a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade como pastor, como profeta de Deus, é fazer aquilo que no início desse trecho ali da leitura que relemos, está escrito que alguém gritou: eis o noivo. Alguém está gritando, o noivo está se aproximando. Hoje, como profeta do Senhor, estou alertando, relembrando, avisando a igreja: eis o noivo está se aproximando, o Senhor logo vem. Saiam ao seu encontro, vão em sua direção. Esta é a voz profética que se ouve nessa parábola. Alguém avisando, alguém anunciando de que o noivo viria e estava chegando. Então esse alerta é para nós, igreja do Senhor. Precisamos estar cientes de que isto acontecerá. E a Bíblia então nos fala de que nesse momento em que o grito foi ressoado, as 10 virgens, as 10 moças se acordaram, pegaram a sua lamparina, e as 5 tolas se deram conta nesse momento, somente nesse momento, se deram conta de que o óleo estava acabando. Algumas passagens das Escrituras nos fazem uma alusão de que o óleo representa o Espírito Santo. Porém, alguns dizem: bom, se o óleo representa o Espírito Santo, e as 5 que tinham o óleo disseram para as outras tolas: vai comprar. O Espírito Santo não se vende, não pode ser comprado, então não é isso que significa. Mas se nós olharmos para toda a Escritura e começarmos a buscar entendimento, nós veremos, por exemplo, Isaías capítulo 55, versículo 1 e 2, dizendo assim: vocês que têm fome e têm sede, venham a mim, venham e comprem vinho e leite, sem dinheiro. Comprem sem dinheiro. Comprar sem dinheiro fala dessa busca que nós devemos ter no tempo certo. Esse é o tempo em que nós, igreja do Senhor, precisamos então nos voltar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ter parte contigo, eu quero ser um contigo e o Senhor comigo, eu quero ser parte da igreja, do corpo vivo de Cristo, eu quero. Esse é o momento que nós como igreja precisamos estar avisados. E a Bíblia nos fala que as 5 prudentes falaram para as tolas: vocês precisam buscar. E elas então, tá bom. Enquanto elas saíram para buscar, já era tarde. Elas foram, não encontraram, e elas retornaram, batendo na porta, e a festa de casamento já estava acontecendo, a porta já havia se fechado nesta parábola, nessa passagem, nessa história, e já não houve mais tempo hábil, não houve mais chance para aquelas. E isso nós temos visto nesses últimos cultos, nessas últimas mensagens. Quem lembra da mensagem que nós falamos dos dias de Noé? Então você sabe, obrigado irmãos, que a passagem fala que nos dias de Noé ninguém se deu conta do que estava por acontecer, senão quando a porta da arca se fechou, senão quando as águas do dilúvio começaram a vir. Assim também, algumas pessoas estão tão desavisadas ou tão distraídas com este mundo que não estão se dando conta de que tudo o que nós estamos vendo acontecer no mundo afora, guerra, fome,
essa roubalheira, essa corrupção, pessoas quebrando princípios, valores, a família sendo atacada, nós estamos vendo que são sinais. Os sinais existem para nos ajudar. Só quem vai viajar sabe a importância. Você está viajando e é noite, tem neblina, e você vê aquela estrada toda iluminada, não é, bem pintadinha, assim, você olha que segurança, né, poder viajar sabendo onde é. Agora, quando a pessoa viaja e a estrada não tenha nada de sinalização e a neblina, então o perigo que é. Os sinais o Senhor deixou como alerta para nós, para que quando nós, igreja do Senhor, olhássemos para esses sinais, estivéssemos cientes, é esse o caminho mesmo, é esse o caminho. Jesus já tinha avisado, a palavra já tinha me alertado. Por isso que nós vemos casamentos sendo atacados, famílias sendo atacadas. Mas não é esse o desejo do Senhor para a tua vida. O desejo do Senhor para você, para a sua família, para o seu casamento, é que você tenha vida e vida em abundância, vida e vida plena. Esse é o desejo do Senhor. Então, quando olhamos para essa passagem, para esse momento, vemos a nossa responsabilidade com o Senhor, com a sua palavra. Mateus capítulo 5, versículo 16, fala a respeito desse óleo. O que é essa lamparina acesa? Mateus 5,16 diz: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. A irmã, quando fez a abertura do culto, ela frisou Mateus 24, o verso 12 e o verso 13. O verso 13, ele diz: aquele que perseverar, ficar firme até o fim, esse será salvo. Por isso, pedi para que você me ajudasse, falando: fique firme, não desista. Nós precisamos, meus irmãos, entender os tempos em que estamos vivendo, e que o Senhor virá para nos buscar, e que nós, como igreja, precisamos estar preparados. E Jesus encerra essa passagem bíblica com o versículo 13, essa parábola de Mateus 25, no versículo 13. Ele diz assim, e Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Ficar vigilante não quer dizer que a pessoa não vai dormir, porque as 10 dormiram, e 5 delas, mesmo dormindo, acordaram-se quando houve o grito, e elas foram em direção ao Senhor e tinham óleo. Ficar vigilantes é estar atento ao Senhor, ao seu evangelho, à sua palavra. Quando o cansaço chegar, quando o cansaço vier, você correr para o Senhor e dizer: Senhor, socorre-me, estou cansado, estou cansada. Corre para o Senhor e entender a nossa responsabilidade. Meu desejo é que você não saia daqui hoje sem essa convicção de que você faz parte dessas prudentes, você faz parte da igreja do Senhor que está ciente de que no dia e na hora que ninguém sabe, diz a palavra, Jesus virá de uma maneira que nós não estamos imaginando, num momento em que a igreja não imagina. Todos estavam dormindo, Jesus virá, mas que nós estejamos preparados para esse dia. E como que você estará preparado? Entregando-se ao Senhor. A pessoa que entrega a sua vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, esta pessoa experimenta o que a Bíblia chama de novo nascimento. Você precisa nascer de novo. Você precisa dessa experiência.
enquanto o Ministério de Louvor canta, depois nós teremos mais um momento bem especial. Eu queria que você entregasse a sua vida ao Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, entregue-se a Ele. Pastor, eu quero entregar, mas eu não sei como eu faço. Fale com o Senhor. Enquanto o louvor estiver acontecendo, do teu jeito, fale com o Senhor. Diga: Jesus, eu quero me entregar a Ti. Eu quero entregar minha vida, quero entregar meu casamento, eu quero entregar minha família, eu quero entregar minha filha, meu filho, meus filhos, eu quero entregar meu futuro nas Tuas mãos, Senhor.